A Assembleia Geral da CNBB terminou nesta sexta-feira. A edição de número 62 teve mais de 370 inscrições de integrantes do episcopado. Hoje foi dia de divulgar a mensagem para o povo brasileiro. Foram 10 dias intensos de programação para debater as ações da Igreja no Brasil. No último dia da 62ª Assembleia Geral, a presidência da CNBB apresentou um resumo dos trabalhos e aprovações. Quando termina uma Assembleia, já começamos a preparar a próxima. São 10 dias, são praticamente quase 400 bispos presentes, são 12 horas de trabalho por dia. Pensar a logística da chegada de todos os bispos até Aparecida, da saída deles ao retorno para suas casas. Pensar as pautas, todos os temas que devem ser trabalhados em cada dia, com os encaminhamentos necessários. Então, é um grande desafio e nós somos hoje o maior episcopado do mundo. As diretrizes gerais norteiam as ações da Igreja em todos os aspectos. Só para elas, foram mais de 1.500 emendas apresentadas. E chegamos a um texto que eu imagino reflete as necessidades da obra da evangelização hoje no território. Eu compartilho com os senhores e com as senhoras as indicações gerais do texto. O texto está dividido em 6 capítulos. O primeiro, a igreja é compreendida como tenda do encontro. A tenda acolhe todos. A tenda ela pode ser sempre de novo alargada de acordo com as necessidades. Segundo capítulo, a escuta dos sinais. A escuta dos sinais. O terceiro capítulo, o discernimento em vista de uma igreja sinodal. E aqui entram os aspectos fundamentais que já foram apresentados durante o Sínodo dos Bispos em 2023 e 2024. Os princípios da comunhão, da participação e da missão. O quarto capítulo trata do povo de Deus em missão. Todos nós somos chamados a testemunhar e anunciar o Evangelho. O quinto e o sexto capítulo, o quinto traz os caminhos da missão. Dom João Justino de Medeiros, primeiro vice-presidente, recordou os eventos e congressos nacionais e internacionais que o Brasil sediará a partir de 2027. Além de 2 congressos que viveremos nos próximos anos, temos também o 16º Intereclesial de Comunidades Eclesiais de Base, que acontecerá de 20 a 24 de julho de 2027, na Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, com o tema SEBS, Comunidades Eclesiais de Base, caminhando com as juventudes na alegria do Evangelho a serviço do Reino. Foram aprovadas também as 4 mensagens ao Santo Padre, Papa Leão XIV, ao Prefeito do Dicastério, ao povo de Deus, com agradecimento especial a cada um que auxilia as missões nas mais diferentes frentes por todo o país, e uma carta também mais complexa, segundo Dom Paulo Jackson, ao povo brasileiro, com uma atenção para este ano eleitoral. Sabemos que o Brasil não é para amadores, na verdade, então nós tratamos das problemáticas sociais, das problemáticas políticas e econômicas, e damos um pouco de acento ao tema das eleições, o tema das eleições que se aproximam, repetindo aquilo que já é praxe da CNBB, pedir a ética na política, que se deve evitar compra e venda de votos, e que se deve buscar, com critérios éticos objetivos, votar em pessoas que de fato possam melhorar o nível ético do nosso país, que se comprometam com a justiça e a paz. Às vezes há quem diga que a igreja deve se ocupar somente com a salvação das almas e não deve se envolver em questões outras. Verdade é que a vida é dom de Deus. E aonde a vida é ferida, é machucada, não é respeitada, nós não podemos nos calar. E as diretrizes eu penso que tocam em alguns aspectos que vêm de encontro a esta realidade, quando nós ressaltamos a opção pelos pobres, por exemplo. O Brasil é a 10ª ou 11ª economia do mundo. No entanto, está entre um dos países mais desiguais do mundo. Tem algo nessa estrutura que não está bem, que precisa ser revista.
que precisa ser revisto. Depois, a formação, defesa e cuidado da vida. Eu creio que já disse tudo, né? E o tema atualíssimo da ecologia e da ecologia integral. Nós temos aí tantos exemplos de situações de tragédias, não só no Brasil, mas nós experimentamos recentemente aqui em Juiz de Fora, por exemplo, em 2024 no Rio Grande do Sul. Se nós não cuidarmos da casa comum, qual será o futuro das novas gerações? E quando falamos da salvação das almas, por exemplo, em alguns ambientes, se não cuidarmos do necessário para que a vida cresça, se dê, se desenvolva, corremos o risco de não ter mais almas também para salvar. E as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora na igreja, aprovadas na Assembleia de 2026, devem impactar diretamente a vida pastoral das dioceses de todo o Brasil até o ano de 2032. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil são o projeto pastoral orientador da CNBB, focado em fortalecer uma igreja peregrina e sinodal. Elas buscam responder às mudanças sociais urgentes, baseando-se no anúncio de Jesus Cristo, na palavra, nos sacramentos e no testemunho de fé, esperança e caridade. A igreja no Brasil possui 218 dioceses e os bispos estão entusiasmados para aplicar na prática. Na nossa diocese, procurar, dentro da nossa realidade, aplicá-las. Então, para nós lá, questão da juventude, certamente, né? Questão também dos conselhos, são importantes, né, para a vida da nossa diocese, das comunidades, das paróquias, né? Então, também a questão da vida litúrgica, então, por exemplo, a questão da piedade popular, das celebrações. As diretrizes elas vêm justamente para fortalecer a igreja sinodal. Eu percebo que a Afogado em Gazeira tem essa vocação, já pratica pela sensibilidade dos sacerdotes, formado lá na Universidade Católica, em Recife, formado pela tradição que ali existe de profetismo, desde o primeiro bispo até a tentativa também estamos tentando fazer no sentido de acolher essa experiência e de fortalecê-los. Então, as diretrizes ela vêm confirmar a Igreja do Brasil na sua história de partilha, troca de experiência. Trará um impacto muito positivo no sentido de valorizar mais as pastorais, grupos e movimentos, dar mais voz aos agentes pastorais, né, às forças vivas da nossa diocese, de maneira que essa participação trará uma corresponsabilidade, uma grande colaboração para edificar a nossa igreja particular de Viana. As diretrizes também evidenciam desafios concretos da realidade atual, como a violência, feminicídio, cuidado com a casa comum e a promoção da paz, o que mostra um compromisso da igreja no Brasil com uma evangelização integral. Eu acho que o impacto, primeiro, deve ser no coração de cada um. Alargar a tenda significa ir além de si, transcender a própria pessoa e ir ao encontro do outro. Falamos tanto em igreja em saída e acho que o sair de si vale a pena ser explorado. Ir mais ao encontro do outro. Esse é o grande impacto. O restante, claro, acredito que seja consequência.